Um bom dia a todos, uma saudação muito particular a cada um, aos conhecidos e aos que estou a ver pela primeira vez, manifestando a alegria que sinto em poder estar aqui convosco. Não é? Há momentos, uma jornalista da RTP começou logo a perguntar porque é que eu estava aqui, qual a razão. E eu respondi-lhe mais ou menos isto, em primeiro lugar porque fui convidado, senão não viria cá. Não é? Mas em segundo, porque para mim é um prazer muito grande ir ao encontro dos trabalhadores. Não é? Eu sou bispo há 26 anos, já fizeram 26 anos, e desde que comecei o meu ministério de bispo, primeiro como bispo auxiliar, depois como arcebispo, não é? No trabalho, que é o nosso trabalho principal, aquilo que eu mais gosto, não é? É o que nós chamamos as visitas pastorais, ou seja, a ida do bispo às freguesias, não é? Fazer uma visita pastoral. Não é? Antes, não quero isto honra para mim, mas antes de eu ser bispo, praticamente limitava-se a uma cerimónia dentro da igreja. Não é? E eu, desde o princípio, comecei a reservar um dia na semana para estar com a paróquia, com a freguesia, com as realidades da igreja, mas também com aquelas realidades de fora da igreja. E um dos lugares onde eu gostava de me encontrar era, efetivamente, nos lugares de trabalho. Não é? Visitava, não todas as fábricas, não é? Mas se me perguntarem nomes de muitas fábricas, onde é que elas estão, onde é que elas não estão, apesar de os anos já serem muitos, estar a ficar um bocado esquecido, mas ainda me recordo, não é? Porque tinha um prazer muito grande em ir ao encontro. Não, não sei se isto terá sido como que antecipar aquilo que o Papa Francisco, atualmente, todos nós, creio que simpatizamos com ele, diz de ir ao encontro, de sair. Eu sempre gostei disso, porque me parece que não é apenas esperar que venham à igreja, mas é ir ao encontro. Não é? Então estou aqui com esta alegria de poder partilhar alguns momentos convosco. Não é? Gostaria de fazer um esclarecimento prévio, com certeza que todos vós sabeis, não é? Que eu não sou especialista em transportes urbanos, não conheço absolutamente nada, teoricamente, e acrescentarei, nem sequer, e talvez infelizmente, em uso. Não é? Não tenho muito uso dos transportes urbanos, não é? Digo infelizmente. Não é? Infelizmente porque a nossa cidade é relativamente pequena, não uso sempre o carro, sempre que posso, prefiro andar a pé, prefiro... quando tenho um pouco mais de tempo, pela mesma razão, para poder também contactar, para poder falar com as pessoas. Portanto, não sendo um técnico, quando me convidaram, foi só por esta razão de ter este prazer de estar com os colaboradores e de convosco, digamos, deixar aqui 2 ou 3 ideias. Não é? Pessoalmente, eu estou convencido que há uma grande viragem na linha dos transportes nos últimos anos, não é? Na minha meninice, eu creio que posso falar assim, nós quando atingimos uma certa idade, já começámos a falar no meu tempo, naquele tempo, não é? Quase que só se viajava em transportes públicos, ou comboio, ou outros transportes. Os carros eram uma realidade muito rara, não é? Portanto, eu sou desse tempo, não é? E também sou do tempo, digamos assim, do elétrico, não é? Portanto, nessa altura usava o elétrico, não é? Já com 11 anos, quando aparecem certas coisas, eu às vezes já me orgulho, com 11 anos, de ser capaz de vir de Famalicão, com a mala às costas para o seminário, não é? De entrar no comboio, de ainda ter que mudar, e aqui na estação ter que passar para o elétrico, para ir até a rua, até a igreja de São Vita, e depois ir para Tamanca, já naquele tempo, não é? Mas hoje há uma inversão, ou melhor, houve uma inversão radical. Mas pessoalmente eu estou convencido que isto vai mudar e vai ter a necessidade de mudar. Não é? Na minha maneira de ver, é uma convicção profunda que eu tenho. Os transportes públicos voltarão a ter aquele uso que é necessário, sem naturalmente desconsiderar o uso do automóvel. Não é? Mas isto é apenas uma introdução prévia, não é? de um pouco da experiência e também para confessar a minha ignorância sobre isto. Não é? E porque não sou então um especialista nesta área, eu gostaria de deixar uma perspectiva diferente. Não é? E se me permitis, eu gosto de falar com exemplos e podia contá-lo, o que vou ler, não é? Mas é melhor ler uma pequena história, não é? Porque às vezes com as histórias diz-se muito, não é? Vou ler uma história que tem por título O Vestido Azul, não é?
portanto, é uma história, depois tirarei daqui algumas conclusões, para podermos dialogar e conversar um bocadinho. Não é? Então diz a história. Não é? Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local. A sua mãe não tinha muito cuidado e a criança quase sempre se apresentava suja. As suas roupas eram muito velhas e maltratadas. O professor ficou penalizado com a situação da menina. Como é que uma menina tão bonita pode vir tão mal arrumada para a escola? Separou algum dinheiro do seu salário e, embora com dificuldade, resolveu comprar-lhe um vestido novo. Ela ficou linda com o vestido azul. Quando a mãe viu a filha naquele lindo vestido azul, sentiu que era lamentável que a sua filha, vestindo aquele traje novo, fosse tão suja para a escola. Por isso, passou a dar-lhe banho todos os dias, a pentear-lhe os cabelos, a cortar-lhe as unhas, reticências. Quando acabou a semana, o pai falou: mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more em um lugar como este, que ainda aos pedaços? Que tal você ajeitar a casa? Estão a ver vocês que a história é brasileira, não é? Então, que tal você ajeitar a casa? Nas horas vagas eu vou dar uma pintura nas paredes, consertar a cerca, plantar os jardins. Logo mais, a casa destacava-se na pequena vila pela beleza das flores que enchiam o jardim e o cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos ficaram envergonhados por morar em barracos feios e resolveram também arrumar as suas casas, plantar flores, usar pintura e criatividade. Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado. Um homem que acompanhava os esforços e as lutas daquela gente pensou que eles bem mereciam um auxílio das autoridades. Foi ao prefeito, não é prefeito, não é daqui, é do Brasil, a história. Foi ao prefeito a expor as suas ideias e saiu de lá com autorização para formar uma comissão para estudar os melhoramentos que seriam necessários ao bairro. A rua de barro e lama foi substituída por asfalto e calçadas de pedras. Os esgotos a céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou ares de cidadania. Não era intenção daquele professor consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse o bairro. Ele fez o que podia, deu a sua parte. Fez o primeiro movimento que acabou fazendo com que outras pessoas se motivassem a lutar pelas melhorias. Lembremos que é difícil mudar o estado total das coisas, que é difícil limpar toda a rua, mas é fácil varrer a nossa calçada. Esta é uma história. Uma história que não é minha, como viram, não é sotaque brasileiro, mas há brasileiro, não é porque é mesmo brasileiro, não é? E por isso mesmo me parece que a partir do que é que eu gostaria de dizer, em termos de reflexão, não é? Eu creio que hoje os transportes públicos, como qualquer outra realidade, devem aspirar sempre pela qualidade e pela melhoria, não é? Por vezes acontece que nós estamos à espera que essa qualidade e que essa melhoria venha de um determinado lado, de um determinado lugar, de alguém, não é? Às vezes nós sabemos quem, outras vezes nem sequer sabemos quem. Por vezes limitamos-nos a protestar, limitamos-nos a fazer isto e a fazer aquilo, não é? E eu creio que a qualidade dos transportes e, sobretudo, a qualidade também depois da vida de quem lida com os transportes, depende ao fim e ao cabo de cada um. Depende de que cada um seja capaz de varrer a porta da sua casa, não é? E isto vai servir de modelo e de exemplo para que as coisas se alterem e as coisas sejam diferentes, não é? Isto, naturalmente, em relação ao estudo, mas também em relação a tantas outras coisas, não é? Por isso, eu direi, digamos assim, que talvez a qualidade, a melhoria dos transportes públicos, ou transportes coletivos, como queiram, não é? A melhoria está neles mesmos, e então aí a questão da gerência tem o seu papel a realizar, mas essencialmente também está em quem diariamente lida, digamos, com os transportes públicos, não é? Eu direi que a atratividade para mudar e para fazer de facto esta mudança está nesta qualidade, que naturalmente pode oferecer comodidade e qualidade à viagem. Mas isto depende naturalmente daquilo que cada um, dentro do seu papel, pode efetivamente realizar, não é?
Parece-me que os transportes públicos poderão ter uma qualidade de um ambiente interno, o ambiente interno dos transportes públicos, não é? Porventura diferente. E como digo, eu falo de cor porque não tenho esta experiência, não é? Porque os transportes públicos, em certa medida, podem ser também um certo fator de sociabilidade, de encontro e de convívio, não é? Quem conduz um autocarro em determinadas horas vai encontrar quase sempre as mesmas pessoas que usam aquele transporte público e por aí fora, não é? E, portanto, aproveitar tudo isto e ver o que é que se pode fazer para que haja encontros e convívio entre as pessoas, eu penso que é algo para mudar o próprio ambiente interno dos transportes públicos, não é? Nós sabemos que hoje, na nossa cidade, vive-se muito do anonimato, não é? Cada um olha pela sua vida. E então também há muita gente que entra num transporte público, seja um autocarro, seja um comboio, rapa do seu livro ou do seu jornal e apenas olha para as suas coisas, não é? Este desconhecimento mútuo, não é? Às vezes também, digamos, os transportes públicos são um pátio de murmuração ou até de permanente crítica. É um outro aspecto, digamos assim, não é? Mas eu creio que poderia também, em certo sentido, ser como que um espaço de um diálogo construtivo na partilha dos problemas, das dificuldades e das soluções, não é? Podia ser um ambiente de entreajuda, podia ser um fator de atenção aos mais frágeis e débeis, e aqui vocês já começam a ver que alguma coisa poderá ser feita, não é? Não basta, nos tempos que estamos a viver, falar só nos direitos, não é? E aqui poderia especificar, não é? Mas dos mais débeis e dos mais frágeis, não é? Poderia ser um espaço também para ir criando uma atenção, ou se quisermos melhor ainda, um ambiente de cultura para o bem comum, porque o transporte público tem sempre esta carga do bem comum, e a partir daí, digamos assim, pode-se exigir qualidade de serviços, né? Mas deve-se também, ao mesmo tempo, oferecer, assim penso, né? Este cuidado de tratar as coisas públicas como próprias, né? E isto há muita maneira de o fazer, né? Um certo ambiente de acolhimento daquilo que é estranho, pode ser um estrangeiro, não é? Mesmo não falando uma língua, mas se houver uma atitude de acolhimento, provavelmente o ambiente também pode modificar, não é? Esta imagem que nós mesmos podemos dar de um povo alegre, minhoto, acolhedor, atento, que sabe respeitar a diferença, não é? E por isso mesmo muitas vezes se cuida também da própria linguagem, da linguagem que se usa, não é? Tudo isto são alguns exemplos que eu acabei de dizer, não é? E vocês agora poderão perguntar como é que poderão fazer isso, como é que poderão criar um ambiente diferente dentro de um autocarro, não é? A tal sociabilidade, o tal encontro, o ambiente que em vez de ser de crítica, de murmuração, pode ser de espírito de entreajuda, pode ser de tranquilidade, pode ser de partilha, de uma pessoa que está a viver um problema grave e que entra no autocarro, quem sabe, com lágrimas, com isto e com aquilo outro, não é? Ora, eu estou convencido, e não sei se erro, não é? Que aqueles que trabalham nos transportes públicos poderão, à sua maneira, desde que cuidem da sua tarefa, não é? E que pensem que não é apenas, por exemplo, conduzir, mas pode ser mais alguma coisa, não é? Se tiver, porventura, eu peço desculpa, não é? Se estou a entrar assim mesmo no concreto, não é? Sei lá, um rosto acolhedor, já estou a desafiar, não é? Um motorista, quando alguém entra, um rosto acolhedor, um rosto simpático, não é? Um rosto de alguém que procura esquecer os seus problemas pessoais, que ficaram em casa para pensar naqueles que estão ali no meio de transporte público, não é? Um rosto como que significa a consciência de que está a conduzir a sua própria família, que naquele momento não tem 3 ou 4 pessoas, mas tem 40 ou 50, mas que está a conduzir a sua própria família, não é? Que vai fazer com que naturalmente o seu modo de conduzir até seja diferente. Seja atento aos pequenos pormenores que às vezes, sei lá, dando um exemplo, quando, como digo, nas poucas vezes que uso o transporte público, não é? Uma das coisas que por vezes incomoda e que acontece porque acontece, muitas vezes é descuido, não é? As travagens bruscas, não é? Que são necessárias, mas que muitas vezes não são necessárias, podem significar distração. Eu não estou a dar nenhuma lições, não é? Só estou a lançar aqui desafios para podermos naturalmente dialogar, se for esse o caso, não é? Portanto,
protelar, sei lá, a questão de uma pontualidade, a questão da pontualidade para as pessoas que estão à espera, e que nem sempre depende. Eu costumo dizer, e quem me conhece sabe que é assim, eu gosto de ser extremamente pontual, não é? E gosto e brinco dizendo que gosto de ser pontual porque nasci à sombra da única fábrica de relógios do país, não é? Que era a Boa Reguladora, não é? 200 km mais ou menos, eu nasci ali ao lado, portanto eu gosto de ser pontual, não é? Mas se antigamente era pontual, hoje nem sempre consigo, não é? Nem sempre consigo porque é mais isto, é mais aquilo, na rua, na estrada, não é por sair mais cedo ou sair mais tarde, é por condicionantes, coisas que vão aparecendo, não é? Mas quando alguém está, digamos, à espera, por isto ou por aquilo, com mau tempo, não é? Evidentemente que o mau tempo já é capaz de condicionar também o cumprimento dos horários e tudo isso, não é? Mas esta questão, digamos, da pontualidade pode ser um pequeno aspecto a dar uma certa qualidade também, não é verdade? Não é? Sei lá, uma certa compreensão para aqueles que mais precisam, atrás eu falava dos mais frágeis, dos debilitados, não é? E com certeza que há muita coisa para fazer, não é? Nós podemos, porventura, estar a exigir que os transportes tenham, como é que chamam, para levar os deficientes. Vocês sabem, rampas de elevatórios, não está, sabem mais do que eu, digamos assim, não é? Mas também pode às vezes haver uma mão ou isto ou aquilo outro que se cria com as pessoas e que se vai criando naturalmente este ambiente, não é? Esta às vezes a maneira como se responde a possíveis perguntas, quando alguém vai perguntar, não é? E vocês têm que reconhecer que há, porque estão cansados, porque foram muitas horas, tudo isso é compreensível, não é? Mas a maneira como se responde a uma pergunta que é simples, é este autocarro, não é este, é o outro, há muitas coisas pequeninas, não é? Sei lá, a generosidade, a vontade que se tem de ser útil ao outro nestas coisas pequenas. Tudo isto, naturalmente, pode modificar um pouco a imagem do transporte público e fazer com que as pessoas comecem a gostar mais do transporte público, não é? Se uma viagem num transporte público for um momento de um quarto de hora, de meia hora, né, quase de descanso, de convívio, de serenidade, de passeio, deixa-me dizer assim, não de simples necessidade, né, transporte público, 90% das vezes é necessidade. Eu uso transporte porque preciso, né? Mas se com aquilo que se consegue ir criando, não é apenas a necessidade de usar, mas é como que um passeio, não é verdadeiro. Não é? O passeio normalmente é motivo de alegria e por aí fora. Não é? Isto era aquilo que eu, ao fim e ao cabo, gostaria de vos dizer, noutras coisas que eu poderia, com certeza, também pôr em comum convosco. Não é? Portanto, acho que o valor, a qualidade dos transportes públicos, não é? A qualidade que deve ter, não é? Pode estar, digamos assim, nos gastos, pode estar na economia, pode estar em tantas outras coisas. Não é? Eu não sei até que ponto é uma utopia da minha parte, é um sonho da minha parte, dizer que os transportes públicos podem efetivamente ser este lugar onde se vai suscitando lentamente o prazer de estar com os outros. Não é? A história da menina do vestido azul, não é? Naturalmente que aquilo não aconteceu do dia para a noite, é uma história também, não é? Mas o professor resolve oferecer um vestido. A mãe depois começa a lavar, a cuidar da criança e para além daquele vestido começa a arranjar outro. Depois o pai quer arranjar a casa, quer fazer mais isto, mais aquilo, quer o jardim. Depois os outros não querem ficar atrás, não é? E passado pouco tempo. E esta vida feita de gestos pequeninos na vida do dia a dia irá fazer, assim eu penso, que o ambiente dos transportes internos, estou a falar, e por isso não vou para outros problemas porque eu não sei, não é? Pode efetivamente ser diferente. E ao ser diferente pode permitir fazer uma experiência alegre e alguém que sai dali satisfeito e contente por aquele momento que passou, quase de festa, quase de alegria, não é? Uma atenção a pequenos pormenores, desculpem dizer, não é? Que estão em sintonia com o exterior, isto pode depender ou não pode depender, podem ter ou podem não ter, não é? Às vezes a questão de música demasiado alta, demasiado baixa, não é? Às vezes o gosto que, sei lá, que o motorista tem e querem que todos gostem daquilo que ele gosta, não é? Mas às vezes o adaptar-se, mesmo por causa dos outros, às situações, não é? Sei lá, se estamos na altura das festas de São João, porque é que não sabe pedir uma cassete ou um disco para que haja música de São João para dentro e fora? Se é Semana Santa, porque é que não sabe? São coisas pequeninas que naturalmente dependem de cada um, das ideias que cada um pode porventura trazer e que não pode trazer também outros resultados práticos, né, para o ambiente. Né?
Se me permitem, quando aceitei vir aqui, pensando um pouco nesta história, não é? Era para um pouco no sentido de deixar aqui esta ideia de pedir com a colaboração de cada um, que o transporte público seja como que uma espécie de uma família ambulante, não é? Escrevi aqui nos meus apontamentos, não é? O transporte público uma espécie de uma família ambulante. Nesta certeza de que se há muita gente que entra uma vez e nunca mais, mas também estou convencido, e vocês sabem melhor do que eu, que há muita gente que já sabem quem é, ou se não sabem quem é, até deveriam saber, não é? E às vezes uma pessoa de idade, oh, bom dia, Sr. Manel, como é que está? Uma pessoa de idade, ele é capaz de ficar todo contente e vai se habituando. São as coisas pequeninas que vão modificando o ambiente e que vão até levar-nos a pensar naquilo que cá fora, depois, na nossa vida, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, também podemos fazer, não é? Também pode ser uma espécie de campo de treino neste relacionamento de uns com os outros, não é? Porque às vezes nós pensamos, e não vou pôr de lado o que vou dizer agora, não é? Pensamos que a situação atual é pura e simplesmente uma situação de crise, mas de crise económica, não é? Eu pessoalmente estou convencido que sim, que o é, não duvido, mas que é nós precisamos de mudar de um paradigma, de uma maneira de viver, para termos uma outra, diferente, não é? E esta maneira diferente é de maior proximidade, de maior encontro de uns com os outros, de maior espírito de entreajuda de uns com os outros, de maior generosidade, de maior atenção. Estas coisas pequeninas irão dar qualidade à vida que por vezes a parte económica não dá. Mas nós com estas coisas pequeninas, não é? Porque a felicidade é feita um pouco disto mesmo também, digamos. Não é só, digamos assim, do dinheiro, mas é de outras coisas também, não é? E às vezes com menos nós podemos viver bem e com mais não viver. E não estou a entrar, só estou a dizer que me parece que o ambiente que nós tivemos na vida e começarmos a experimentar dentro dos transportes públicos poderá facilitar muito também a qualidade da vida de todos e aprender depois para o dia-a-dia. E foi isto que eu pensei, não quero estar aqui a demorar muito tempo. Se agora quiserem conversar, dialogar comigo, estou disponível. Peço-vos desculpa por entrar nestas coisas inconcretas e por tentar deixar ficar aqui uma mensagem que o ambiente interno dos autocarros, dos elétricos que não existe, infelizmente, digamos assim, infelizmente, na minha maneira de ver, não é? Infelizmente, não é? Mas que era interessante, digamos, mas isso são outros tempos, não é? Mas este ambiente, eu creio que é possível melhorar, e ao melhorar o ambiente dos transportes, não é? Terá mais alegria e mais vontade em usar os transportes públicos, não é? O resto, não me perguntem, que eu não sei, mas que devem fazer algumas perguntas, pode ser que sabe alguma coisa, não sei.